no Maranhão. Maranhão está um pé de guerra, porque você tem uma briga do Flávio Dino com o Carlos Brandão, aí você tem outro candidato que é o prefeito de São Luís, aí você tem o Camarão do PT, ou seja, está todo mundo brigando porque sabem que lá a chance da esquerda ganhar é muito maior do que da direita, mas a própria esquerda está se matando. Por isso, o PT oficializou o vice-governador, o Felipe Camarão, como pré-candidato ao governo do estado. De que maneira isso se desenha ao lado do Brandão, ao lado do Braide, ou seja, essa briga eterna no Maranhão? O grupo do Brandão reclama muito, Uribe. E por que reclama? Porque eles falam assim, olha, o PT, o próprio presidente Lula não tinha falado que alguns estados ia priorizar a aliança com outros partidos quando o próprio candidato do PT não fosse competitivo? Por que não está fazendo isso agora? É o que alega o grupo do Brandão. E por quê? Porque o Felipe Camarão, que é o vice atual do Brandão, o Brandão continua governador, ele de fato não tem decolado nas pesquisas de intenção de voto ao governo do Maranhão. Mas o PT ainda assim está chancelando. E uma das explicações que a gente tem é que a candidatura do Felipe Camarão, ela é muito gestada no Supremo Tribunal Federal, porque ela é defendida pelo ex-governador do Maranhão, hoje ministro da Suprema Corte, o ministro Flávio Dino. O Felipe Camarão foi secretário, inclusive, do governo Flávio Dino. Então, tem esse potencial ali de peso de Flávio Dino nessa indicação. Edinho Silva, que está tentando desatar esses nós nesses estados todos que a gente tem comentado, ele foi até o Maranhão e a mensagem que fica clara é de que ele quer a unidade do PT. O recado é, vamos com a candidatura de Felipe Camarão, não tem palanque duplo até segunda ordem. Então, a sinalização foi lida. Bom, pelo menos no primeiro turno, o Edinho está querendo que a gente tenha unidade, vá com a candidatura de um petista, ao invés da gente ficar com desavenças internas, porque tem um grupo do próprio PT que é mais aliado ao governador Carlos Brandão. É uma treta danada no Maranhão, porque é aquelas coisas da política muito local, né? O Brandão, ele queria se lançar senador, mas diante desse racha da esquerda lá no Maranhão, o que ele fez? Ele, não, eu vou ficar aqui com o governo, vou lançar meu sobrinho candidato ao governo, aí entra o Orleans Brandão, não o Carlos Brandão, e esse vai ser o meu candidato, e aqui eu tenho a máquina e posso ajudar o meu sobrinho e impedir que a máquina seja utilizada pelo meu vice, que é o Felipe Camarão. Então, olha o nó que está na política maranhense, o PT está tentando passar seus recados de unidade por lá. Ô Isabel, ainda de olho no cenário eleitoral, a gente estava falando de Minas Gerais. O ex-governador, pré-candidato à presidência, Romeu Zema, deu uma calibrada, ajustou o tom das suas críticas agora a Flávio Bolsonaro, depois daquela repercussão negativa, pelo menos com os eleitores bolsonaristas que saíram em defesa de Flávio, dizendo que ele era muito oportunista de usar, desse episódio do Vorcaro para disparar contra Flávio Bolsonaro. Agora, aquele vídeo, eu achei que o Zema estava muito sem graça ali com o Flávio. Muito sem graça, sabe? Assim, putz, falei de você aqui por trás e agora aqui na frente fica essa situação, né? Como é que eu vou manter as críticas que eu fiz? Ele deu uma recuada ali, Isabel. Ficou bom, não? Uma recalibrada boa, viu? Ouvi da campanha do Zema, antes mesmo das agendas conjuntas dele com o Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, que já estava bom, já estava de bom tamanho o posicionamento dele, mais crítico em relação a Flávio Bolsonaro, que eles não iam mais por esse tipo de estratégia. O que pesou, o que apertou o calo, Tainá? Muita gente do Novo e do PL reclamando, porque são dois partidos que têm várias alianças muito consolidadas, principalmente se a gente olha para os acordos feitos no sul do país. Os 3 estados do sul do país, a gente tem esse tipo de aliança entre os dois partidos. O Novo é forte no sul do país, o PL é forte no sul do país. Então, começou um zum dentro dos dois partidos de que essas alianças poderiam ser rompidas, e isso acabou recaindo também sobre o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Então,
Por um momento, a estratégia foi vista como bem-sucedida de bater no Flávio, logo depois que saiu o áudio de Flávio para o ex-banqueiro do Master, Daniel Vorcaro, mas agora eles entenderam que é melhor recuar em nome da união da direita e em nome desses projetos nos estados também. Então, deixou de ser uma estratégia bem-sucedida porque teve muita queixa dentro das duas legendas. E aí, a cereja do bolo foi a agenda conjunta dos dois em Minas Gerais, né? Com Flávio fazendo um certo aceno, certo afago também a Romeu Zema, então eles tentando passar novamente de que, ok, me criticou, mas aqui vamos ter uma imagem conjunta de união da direita. Flávio sabe que precisa de capilaridade em Minas Gerais, já trouxe aqui semanas atrás que há um pedido feito pelo PL ao Republicanos para que você tenha um palanque para Flávio Bolsonaro, estão tentando costurar algo com o Cleitinho em Minas Gerais, que é quem está liderando as pesquisas de intenção de voto ao governo do estado e está ainda no momento de não dar a sinalização concreta, deu uma espécie de prazo para o próprio partido. Hoje mesmo fiz consultas e até aqui não tem nenhuma informação. O Cleitinho falando nele acabou de me responder aqui, viu? Eu olhei para baixo, tinha uma resposta dele que eu perguntei, e aí, o senhor decidiu se vai ser candidato ao governo de Minas? Ele respondeu assim, viu, gente? Quem dera, esperando o partido resolver. Mas quando a gente bate no partido, eu falei com o Marcos Pereira e falei também com o Euclides, que é o presidente estadual do Republicanos em Minas Gerais, o que eles falam é que eles estão esperando é o Cleitinho resolver. Então, para a gente entender que Minas Gerais tá um ruído danado, tanto na direita quanto na esquerda, poucas resoluções, muita conversa, mas pouco andamento.